só um jogo tem favorito nessa rodada do Brasileirão. Até porque, com base na minha avaliação, que leva em consideração campo, bola e momento vivido, a projeção mostra que Fortaleza e Internacional são favoritos. Vasco e Botafogo tá em favorito. E as outras partidas vão ser muito pegadas. E o que ele botou com tá em favorito já azedou. Caiu a invencibilidade de 5 jogos do Corinthians e junto com ela acabou o sonho de conquistar um título em 2024. Agora, se eu tivesse que resumir o Corinthians em uma única palavra, eu diria desatento. Até porque, depois de um ótimo início de jogo contra o Racing, a classificação para a final escapou por conta de 2 desatenções. Não bastasse o pênalti inacreditável cometido pelo José Martínez, o Corinthians ainda fez questão de sofrer um gol de lateral, num lance em que o Gandula participa ativamente da criação. E é importante que seja dito que a CBF é quem recomenda que os Gandulas devolvam a bola no chão, ou seja, isso não consta na regra do jogo e não tem nenhuma irregularidade nesse gol do Racing. E essas falhas não são dignas de um semifinalista de Copa Sul-Americana. É que o nível do Corinthians, que tinha crescido com a chegada do Ramon Dias, já perdeu, né, esse âmbito. Empate com o Racing dentro de casa, aí vence o Cuiabá fora, mas vence assim, chorado com gol de pênalti, aí perde pro Racing jogando mal, agora vai pegar o Palmeiras. Mas, por outro lado, combinam demais com um time que luta contra o rebaixamento e que não tem nenhum tempo para lamentar. Afinal, na próxima segunda-feira, precisa quebrar um tabu contra o seu maior rival. Já são 8 jogos sem vencer o Palmeiras. Independentemente do que aconteça, esse Botafogo já entrou para a história e faltam só mais 90 minutos para o título inédito da Libertadores. O Botafogo caiu aqui provavelmente porque perdeu e fez uma partida ruim contra o Peñarol fora. Pra mim, ânimo no Brasil é o melhor. É o 0-1. Hoje é o 0-1. É o time que a torcida vai estar mais animada mesmo. Por mais que o time misto e principalmente o 5-0 no Newton Santos tenham condicionado a volta, eu pelo menos esperava uma partida bem mais tranquila. Afinal, só no primeiro tempo o Peñarol criou para fazer pelo menos uns 2 gols. Tem que ser dito também que aquele Botafogo criativo que a gente conhece simplesmente não entrou em campo. Era um time que se limitava a quebrar as bolas no tiquinho e eu vou te falar que até a expulsão do Aguerre eu tava um pouquinho preocupado. Para sair um pouco do elogio óbvio ao Thiago Almada, que além do gol foi responsável por tirar o ritmo do Peñarol quando entrou no início do segundo tempo, eu quero falar sobre o Barbosa. O Barbosa foi bem demais. E pô, ele ainda tava jogando preocupado, né, com a chance dele tomar um cartão e ficar de fora da final, né? Que ele entrou pendurado, ou seja, teve que tomar muito cuidado e mesmo assim jogou com uma classe absurda, representada num passe de 3 dedos nojento na origem da jogada do gol. E ainda tem como deixar essa temporada mais histórica. Não pode deixar mais histórica. Não pode deixar mais histórica. Não. Pra que o Botafogo vai deixar mais histórica? Fala pra mim. O Campeonato Brasileiro que fez aquela sacanagem com o Botafogo ano passado, eles vão fazer questão de ganhar esse campeonato. Lamentável. O Botafogo pode ganhar a Libertadores, não tem porque querer. Quer dizer, pode até ganhar o Brasileiro. Mas, pô, não precisa ganhar do Vasco, tá ligado? E eu falo isso não porque eu sou Vasco, mas pelo bem do futebol, que eu acho que é um bagulho nada a ver. A clássico, lógico, é sempre muito complicado, mas o Vasco é o 5º pior mandante do Brasileirão e só venceu um dos últimos 5 jogos fora de casa. Pior visitante que ele quis dizer, tá? Clássico, lógico, é sempre muito complicado, mas o Vasco é o 5º pior mandante do Brasileirão. Visitante que ele ia falar. E só venceu um dos últimos 5 jogos fora de casa. Abalo. Antes de falar sobre o Galo, que mais uma vez é o líder do nosso Power Ranking, Não, mas o Vasco tá brabo em São Januário mesmo. O Vasco só perdeu um jogo na temporada em São Januário. Se eu não me engano, são 23 jogos e ele só perdeu um, que foi o do Criciúma lá, o maldito jogo do Criciúma. Tenho uma pergunta pra você. O River amassou o Atlético? Por mais que possa parecer controverso, quando a gente bate o olho no número de finalizações e também de posse de bola do River Plate, no meu entendimento, o Galo do Gabriel Milito sequer sofreu no jogo do Monumental. E muito por conta de um trabalho impecável da dupla de volantes, Alan Franco, mas principalmente
principalmente o Fausto Vera, que se multiplicou em campo. Além de pressionar e perseguir, induziu a todo momento o River a jogar por fora do bloco. Tanto que a primeira chegada do River Plate por dentro foi só aos 32, e por conta disso a solução encontrada foram os cruzamentos, 70 ao todo. E o Batalha... Pô, vou te falar, o canal dele é muito bom, mano. O canal dele é muito pica, viado. Se consagrou com 20 cortes, recorde histórico em um jogo de Libertadores. A dificuldade do adversário em encontrar caminhos em uma defesa praticamente perfeita também está representada nos 15 chutes bloqueados. Foram 35 finalizações no total, ou seja, metade delas pararam em algum defensor. Isso sem falar que, quando acionado, o Everson não só correspondeu, como terminou o jogo com quase 2 gols evitados. Uma partidaça dele. E lógico que tem muito mérito do Milito nisso tudo. Esse jogo aqui é no Maracanã ou é na Arena do Galo? Arena MRV. Do Galo, um time competitivo, e é exatamente Maracanã, por esse fator que, no meu entendimento, o Atlético tem um ligeiro favoritismo contra o Flamengo nessa final de Copa do Brasil. Internacional e Flamengo fizeram um jogo digno de dois times que brigam pelas primeiras posições no nosso Power Ranking. Eu não concordo com o Roger Machado de que esse aí foi o melhor jogo entre times brasileiros em 2024, mas com certeza... Mas foi 1-2. Foi 1-2. Certeza tá no top 3, assim como o Inter. O Flamengo foi pro intervalo com 1-0 no placar, mas poderia tranquilamente ter sido o Inter, que logo no primeiro lance da partida criou uma chance muito perigosa com o Borré. E durante a trocação, quando o Flamengo chegava principalmente pelo alto, o Tabata acertou uma bola no travessão. O gol de pênalti depois de um vacilo do Thiago Maia no final do primeiro tempo era a receita perfeita para murchar o Internacional nos últimos 45 minutos, só que esse time mostrou mais uma vez que se recusa a perder. Sobre o Flamengo... Maracanã, conhecido como estádio do Flamengo? Não, mas aí tem muita coisa que é conhecida. Por exemplo, vou te dar um exemplo, Guilherme. Você é conhecido como um cara legal, tá ligado? Mas todo mundo sabe que tu não é um cara legal, porque tipo, você é um merda, tá ligado? Você não agrega em porra nenhuma. Tu, pô, tipo assim, tu mija no vaso, tu deixa o vaso todo mijado, não limpa, tu não ajuda a tua família com porra nenhuma, tá ligado? Tu na escola tira nota baixa, quando não falta aula, mas tu é conhecido como um cara legal. O Maracanã ser conhecido como estádio do Flamengo, ele pode ser conhecido como estádio do Flamengo, mas ele não é, tá ligado? Talvez eu tenha pesado um pouco no exemplo que eu dei pra você. Talvez eu tenha pesado um pouco no exemplo. Mas foi um exemplo para que você consiga entender o raciocínio acerca do Maracanã. Pro copo meio vazio, duas coisas... O máximo que ela pode dizer é não. Voltaram a chamar a atenção. Falta de efetividade e, claro, a queda de intensidade na segunda etapa. Enquanto o Flamengo aguentou, fisicamente falando, o jogo foi bastante igual, com alguns lado bons direito do Flamengo todo tomando amarelo, filho. momentos de superioridade do time do Felipe Luiz, que foi e merece ser criticado por ter morrido com 3 substituições no banco. Ou seja, na minha opinião, o Felipe errou na gestão de elenco, e exatamente por isso que eu tô tão curioso para ver como o Flamengo vai chegar na final da Copa do Brasil. E um detalhezinho, tá? Com um dia a menos para se recuperar em relação ao Galo. O Inter, por sua vez, recebe o Criciúma, que não tá entre os piores visitantes do Brasileirão, mas perdeu 3 das últimas... Pô, o Inter joga 2 jogos em casa seguidos? É isso? Ele joga contra o Criciúma e depois ele joga contra o Fluminense? Que significa dizer que o Colorado é muito favorito. Esse comentário aqui me chamou a atenção na semana passada. Afinal, é real. Ou pelo menos era, né? Até porque o Vasco, além de subir no nosso ranking, hoje pode sonhar com uma vaga pra Libertadores. É que o Vasco ficou 2 anos e meio na 10ª posição já. Claro que 2 anos e meio eu tô brincando, né? Mas, tipo assim, mano, a sensação é que o Vasco ganha, empata, perde e fica só na 10ª posição. Pelo completo e absoluto domínio sobre o Bahia no primeiro tempo em São Januário, repetindo a estratégia de congestionar a saída e pressionar após perda, com o intuito de recuperar a segunda bola. E foi exatamente assim que saiu o primeiro gol. Contando com o brilho do Pumita, que talvez tenha feito a sua melhor partida pelo Vasco. Qual foi a última vez que o Vasco jogou Libertadores? 2018. Nós se classifica para Libertadores de 2017 com Paulinho, Evander, o velho Nenê, Matheus Vital, e ele joga 2018.
E, pelo menos pro próximo jogo, não deixa nenhuma dúvida sobre quem deve ser o titular na ponta direita. Mas é claro que eu também preciso elogiar o Payet, não só pelos 2 gols marcados, mas principalmente pra fluidez que ele oferece pro time. Sem dúvida é a concorrência do Coutinho começando a surtir efeito. Obviamente o Bahia merece elogios pelo segundo tempo que fez, mas é certo que o Vasco esbarrou demais em um elenco curto e que ainda teve o desfalque de 4 titulares. A boa notícia... Esse jogo contra o Bahia eu esperava 0 que o Vasco fosse vencer. E o Vasco venceu descansando todo mundo. Tá ligado? Venceu descansando todo mundo. Descansou o Verratti, descansou o Hugo Moura, o Léo Pelé com todos os problemas dele. Tipo assim, o Vasco foi descansando, alguns jogadores são titulares. Notícia que tá todo mundo de volta pro clássico contra o Botafogo, que acontece fora de casa. Então, empate é goleada. Depois de uma sequência... empatar com o Botafogo, viado. Nessa sequência aí que o Vasco tá 2 vitórias. Aí se ele empatar, ele faz 7 pontos em 9. Pô, num jogo difícil, Botafogo brigando pelo título no tapetinho. Sequência de 6 vitórias no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras caiu de rendimento e os resultados mostram isso. Afinal, o time do Abel venceu só um dos seus últimos 3 jogos, mas ainda assim, contra o Fortaleza, o que mais me chamou a atenção foi a falta de criatividade, que inclusive tá bem maquiada nesses mais de 3 gols esperados. Um oferecimento dos 2 pênaltis polêmicos marcados pelo Ramon. Esse lance eu não achei Bate Abel, árbitro que foi afastado depois do jogo. Algo que ilustra bem o pragmatismo e a inefetividade do Palmeiras contra o 5-3-2 armado pelo Vojvoda são os números de ações com bola. O time ia de um lado pro outro, foram raras as inversões, pouquíssimos aceleros de passe e no fim das contas acabava forçando as jogadas no Estevão, que estava marcado sempre por 2 ou 3, mas é muito diferente e por isso conseguiu criar. Sem sacanagem, me lembrou um pouquinho aquela circulação lenta que a gente tanto critica na seleção brasileira do Dorival, e esse problema aí precisa ser ajustado pro derby, até porque o Corinthians não vai tentar propor o jogo contra o Palmeiras. São Paulo, por uma vaga direta para a próxima Libertadores, segue vivo, mas a oscilação recente vem atrapalhando esses planos. E esse momento de altos e baixos fica... Está fora da Copa do Brasil do ano que vem. Corinthians que não disputa Libertadores do ano que vem e que existe uma possibilidade grande de não disputar nem a Sul-Americana. E é complicado, né? Escancarado quando a gente bate o olho na sequência de resultados, até porque o São Paulo não consegue engatar 2 vitórias consecutivas, seja pelo Brasileirão ou por todas as competições, desde agosto. O curioso é que a maior sequência de resultados positivos desde que o Zubeldia assumiu aconteceu justamente quando o São Paulo enfrentou os mesmos adversários que tem agora. O problema aí foi o jogo contra o Criciúma, afinal, depois desse empate, vencer Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, 2 adversários que lutam contra o rebaixamento, se tornou praticamente obrigatório. Até porque Inter e Flamengo vêm em viés de alta e eu não vejo eles caindo para além da 5ª colocação, o que significa dizer que hoje o maior concorrente do São Paulo é justamente o Bahia, que só perdeu um dos últimos 5 jogos em casa. É inegável que o Fortaleza acusou o golpe depois da eliminação na Sula. Afinal, desde o 3-0 contra o Corinthians na volta, o time do Vojvoda só venceu um dos 4 jogos que fez. Mas a resposta veio na hora certa, logo em um confronto direto. Até porque, como a gente já falou aqui, o Lion soube jogar no Allianz Parque, se apoiou na sua capacidade de defender, contra-atacar e principalmente... Se não é a arbitragem, o Fortaleza venceria o Palmeiras dentro do Allianz, né? Que doideira, loucura. Parar pra pensar assim. E ser letal. E foi por um pecado que não saiu com os 3 pontos. E a gente também não pode tirar da conta que o Fortaleza não pôde contar com 4 jogadores importantes. Tinga, Bruno Pacheco, Marinho e o Breno Lopes, que cumpriram suspensão e voltam contra o Juventude. Juventude que só perdeu 3 jogos nesse Brasileirão no Alfredo Jaconi, mas o momento é ruim. Não venceu 3 dos últimos 5 com direito a 2... Pô, não queria que o Juventude caísse não, mano. Derrotas e o Fábio Matias acabou de assumir o time.
Depois de engatar a terceira vitória consecutiva, parte da torcida do Flu passou a sonhar com uma vaga para a Sul-Americana ou até mesmo pré-Libertadores, mas a derrota no Barradão veio para frear essa empolgação. Nada também que... Essa queda de posição que fez o Fluminense pro 8º no Power Ranking foi antes desse jogo de hoje. Depois desse jogo de hoje, Renato, o Fluminense não perdeu, tomou empate, mas foi um empate jogando em casa contra um time da parte de baixo, que tá na frente do Fluminense, mas tipo, a briga ali tá muito próxima e que vem no último lance. Então, porra, eu já acho que ele cai pelo menos ali pra 10ª posição ao final desse... Tipo, pro próximo Power Ranking, tá ligado? Que seja motivo para desespero. Afinal, segundo o espião estatístico do GE, além dos virtuais rebaixados, Atlético Goianiense e Cuiabá, outros 6 times têm mais chances de rebaixamento do que o Fluminense. E a conta é bem simples. O Flu, nesses 7 jogos que faltam, precisa pelo menos de 43% de aproveitamento para atingir o número mágico de 45 pontos. Então... Agora, considerando um cenário... Provavelmente 43 tu já escapa. No qual consegue repetir o aproveitamento que tem no Brasileirão desde a chegada do Mano Menezes, o Fluminense bate 48 pontos. Isso sem contar que, além desse próximo jogo contra o Grêmio, o Flu ainda tem outros 3 no Maracanã, onde nessa temporada o aproveitamento do time é um pouco superior aos 60%. Tela na tela pro ranking consolidado. Agora diminuiu um pouco, né? Atlético Mineiro, Botafogo, Internacional, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Vasco, Fluminense, São Paulo, Corinthians. Falando, né? O Fluminense a gente já é o único jogo, o Fluminense e o Grêmio são os únicos times que jogaram depois da confecção desse vídeo. Então, a gente sabe que o Fluminense vai descer posição aí. E, cara, por incrível que pareça, eu acho que o Grêmio não desce, porque ele pontua fora de casa. Um golzinho no último lance. 10 melhores times do Brasileirão, pós-semifinais da Liberta e Sul-Americana. Mas como eu já justifiquei um por um, bora rodar isso aí pra conhecer os 10 piores times do Campeonato Brasileiro. Enquanto vocês batem o olho e começam a pensar em possíveis sugestões e reclamações, eu quero fazer uma pergunta. Se você gostaria de ver o Power Ranking todas as sextas-feiras ao vivo aqui no nosso canal, deixa o like e principalmente comenta. Maneiro demais, tá aí.